Bill na área, meus consagrados. E se preparem, porque o relato de hoje é daqueles de revirar o estômago e fazer o sangue ferver. Um faixa roxa gente boa, Tiago, fisioterapeuta concursado, teve a vida virada do avesso por uma falsa acusação de assédio no templo sagrado do seu jiu-jitsu. Tudo porque uma princesinha não soube lidar com um fora. A parada foi tão sinistra que quase levou nosso camarada para trás das grades, e a fofoca rolou solta feito praga em cidade pequena. Puxa a cadeira, meu nobre, abre aquela gelada porque você vai precisar para acompanhar essa jornada de injustiça, luta por honra e a sujeira que uma mentira pode causar nesse nosso Brasilzão de meu Deus. Prepara o psicológico que lá vem chumbo grosso. E aí, Central? Suave na nave? Aqui é o Tiago. Como falei, 29 primaveras, fisioterapeuta concursado num hospital público aqui em Soterópolis e faixa roxa de jiu-jitsu com muito orgulho. Para mim, o tatame da Academia Pituba Jiu-Jitsu, aquele galpão quente pra caramba, com cheiro de suor, licra e respeito mútuo, ali perto da orla, sempre foi mais que um lugar para treinar. Era minha segunda casa, minha terapia, o lugar onde eu descarregava o estresse do SUS e encontrava minha paz. Mas essa paz foi estilhaçada de um jeito que eu nunca imaginei. Tudo por causa de um ego ferido e da facilidade com que uma mentira pode destruir uma vida nesse nosso Brasil. Cresci ali na Barra, naquele limite entre o cartão postal e a realidade. Do bairro, apartamento simples, alugado, mas com aquela vista lateral pro farol que fazia a gente esquecer os perrengues. Minha mainha, Dona Lúcia, professora de português aposentada, guerreira, daquelas que corrigia meu "nós vai" até na fila do pão. Meu painho, seu Jorge, taxista, figura conhecida no ponto da Centenário, homem de poucas palavras, mas de uma retidão que sempre admirei. A lição em casa era clara. Meu filho, nesse mundo cão, a gente só tem nosso nome e nossa honra. Faça o certo, mesmo que o mundo te empurre pro errado. Cabeça erguida e consciência limpa. E eu tentei seguir. Juro que tentei. Na escola nunca fui o galã nem o popular. Era o Tiago quieto, bom de bola, mas meio na minha. Sofri um bocado de bullying na adolescência, coisa de moleque otário zoando meu jeito mais calado, minha altura. Demorei pra espichar. Aos 15 um amigo me arrastou pro jiu-jitsu, ali mesmo na Pituba. No começo, foi só pra aprender a me defender, ganhar confiança. Mas a parada me pegou de jeito. A disciplina, a técnica, a superação, a irmandade que se forma no tatame. Aquilo me transformou. Deixei de ser o garoto acuado pra virar um cara mais seguro, focado. Hoje, como roxa, já ajudo o mestre André, um coroa casca grossa, gente finíssima, a dar um apoio pros faixas brancas, passar uns fundamentos. A academia virou minha família estendida. Fora dali, a vida seguia nos eixos. Trabalhava como fisioterapeuta, atendendo desde atleta lesionado até senhorinha com artrose. Nada de luxo, mas pagava minhas contas, ajudava em casa, tinha meu carrinho. Popular quitado, minha cervejinha no fim de semana com a galera do tatame. Namoro? Depois de levar um chifre cinematográfico aos 25 anos, daqueles que te fazem ouvir Marília Mendonça no repeat por 6 meses, fiquei mais pé atrás. Tinha uns rolos aqui e ali, mas nada sério. E no jiu-jitsu, sempre mantive a linha. Rola flerte, sim. Mulherada chega junto às vezes. Mas pra mim, tatame é lugar de respeito, de treino, não de pegação. Misturar as coisas quase sempre dá merda. E como deu? A confusão começou há uns 6 meses, com a chegada de uma aluna nova, Larissa. Loira, acho que pintada, uns 24, 25 anos, corpo malhado de academia, cheia de energia, falante, daquelas que chegam causando. Fazia amizade rápido, ria alto, tirava selfie no espelho do vestiário a cada 5 minutos e postava com legenda tipo Jiu-Jitsu das Minas Marrenta. No começo, beleza. Era só mais uma faixa branca aprendendo os paranauês. Eu, como um dos 5 graduados que ajudam o mestre, dava umas dicas, corrigia uma postura errada no armlock, mostrava a pegada certa na gola, como faço com todo mundo, homem ou mulher. Ela parecia interessada, aprendia rápido até, só que logo a coisa começou a ficar estranha. Ela começou a coincidir demais os horários de chegada e saída comigo. Puxava assunto depois do treino sobre coisas aleatórias, sempre buscando um contato físico, um toque no braço enquanto ria, um empurrãozinho de brincadeira. Pedi ajuda para ajustar o kimono mais vezes do que o necessário. Nossa, Tiago, você explica tão bem. Tem uma paciência de Jó, dizia, com um olhar que ia além da admiração pelo sensei. Eu, meio sem graça, agradecia, mas tentava cortar, manter a postura profissional. Comecei a ouvir uns comentários dos outros alunos, principalmente do Caio, meu melhor amigo na academia, faixa marrom,
meu parceiro de treino e de cerveja. Aí, Tiagão, se liga, véi. A Larissa não tira o olho de você. Fica perguntando de tu pra geral. Se tu namora, onde tu mora, o que tu faz. Essa mina tá na tua barril. Aí o alerta vermelho acendeu. Comecei a ser ainda mais cuidadoso. Quando ela mandava mensagem no WhatsApp, que eu nem lembrava de ter passado o número, talvez tenha pego no grupo da academia, tipo, Oizinho, sensei, adorei a aula de hoje. Eu respondia o mais seco possível. Que bom. Bons treinos. Ou só visualizava. Não queria dar brecha, não queria problema. A insistência dela era quase palpável, e uma sensação incômoda começou a se instalar sempre que eu a via na academia. Eu tentava ser discreto, evitar contato visual prolongado, mas ela parecia ter um radar. Se eu estava no bebedouro, ela aparecia do nada. Se eu estava alongando num canto, ela vinha pedir uma dica, justamente ali. Era uma marcação cerrada, sutil, mas persistente. Lembro de um dia específico em que o mestre André pediu para eu demonstrar uma passagem de guarda com ela. Normal, faz parte do aprendizado. Mas durante a demonstração, senti que os contatos dela eram diferentes. Uma mão que demorava um pouco mais na minha perna, um jeito de se ajeitar no chão que parecia mais calculado do que técnico. Eu, tentando manter a compostura e o profissionalismo, acelerei a explicação e me afastei assim que pude. O Caio, que observava de longe, só fez um sinal com a cabeça, tipo, eu te avisei. Eu estava começando a me sentir desconfortável de verdade, como se estivesse andando num campo minado. A insistência dela culminou num pós-treino, semanas depois. Fomos tomar uma no Rio Vermelho, num barzinho ali perto do Largo da Mariquita, aquela muvuca gostosa de sexta à noite. Eu estava na minha, conversando com o Caio e o mestre André, quando Larissa chegou com a amiga dela, Natália, outra aluna nova meio sombra da Larissa, e sentou colada em mim. Já estava visivelmente alegre, tinha tomado umas. Depois de um tempo de conversa fiada, ela virou para mim, na frente de quem quisesse ouvir. E aí, Tiago? Tão gato, tão sério. Você é sempre assim na sua? Aposto que tem um lado secreto aí. Por que a gente não descobre junto? Me dá uma chance, vai? Cara, que situação constrangedora. Senti os olhares da mesa em cima de mim. Gelei. Respirei fundo e tentei ser o mais educado e firme possível. Ô Larissa, valeu pelo elogio. Você é gente boa, de verdade. Mas assim, não vai rolar. Não tô procurando nada sério agora. Tô muito focado no jiu-jitsu, no meu trabalho, e não acho legal misturar as coisas aqui da academia, sabe? Falei baixo, tentando não criar um clima ruim. Ela deu um sorriso forçado, mas os olhos ficaram frios. Ah, beleza. Rejeição faz parte do jogo, né? Tranquilo. Levantou, pegou a bolsa e foi embora puxando a Natália sem se despedir direito. Na hora senti um alívio. Ufa, acabou, pensei. Mal sabia eu que o pesadelo estava só começando. O olhar que ela me lançou antes de sair por cima do ombro tinha um misto de raiva e algo mais. Algo que na hora eu não soube decifrar, mas que depois faria todo o sentido. Era o olhar de quem não aceita um não, de quem se sente diminuída e planeja, silenciosamente, uma revanche. Nas 2 semanas seguintes, ela continuou treinando, mas me ignorava completamente. Beleza, achei ótimo. Só que eu percebia ela e a Natália cochichando pelos cantos, me olhando de lado. Um clima esquisito pairava no ar. Mas eu estava tão focado nos treinos para o campeonato estadual que nem dei muita bola. Grande erro. O veneno já estava sendo preparado, gota a gota, nos corredores da academia, nos sussurros do vestiário feminino, nas conversas de WhatsApp que eu não fazia parte. Eu, na minha ingenuidade, achava que a rejeição tinha sido o ponto final. Para ela, era só o começo da trama. A bomba explodiu numa quinta-feira à noite. Cheguei na academia para dar o treino das 19 horas e senti o ambiente pesado. As pessoas me olhavam diferente. Alguns desviavam o olhar. Achei estranho, mas fui trocar de roupa. Quando estava saindo do vestiário, o mestre André me chamou na salinha, dele um quartinho improvisado com umas medalhas na parede e cheiro de mofo. A cara dele estava fechada, preocupada. Senta aí, Tiago. Preciso ter uma conversa séria com você. Meu estômago gelou. Que foi, mestre? Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo, coçou a barba grisalha. Tiago, eu te conheço há anos, sei do teu caráter. Mas recebi uma denúncia grave contra você hoje. Denúncia? De quem? Sobre o... Quê? Perguntei, o coração já martelando no peito. Da Larissa, ele disse, e meu mundo começou a ruir. Ela veio aqui hoje à tarde, chorando, dizendo que você a assediou, falou que você mandou mensagens com cantadas pesadas e que tentou agarrá-la à força no vestiário masculino na terça-feira passada. Senti o sangue fugir do meu rosto, fiquei sem ar. Mestre, pelo amor de Deus,
Isso é mentira. É loucura. Eu nunca mandei mensagem nenhuma pra ela. Nunca toquei nela. Eu rejeitei ela naquele dia no bar, mestre. Isso é vingança. Disparei. A voz embargada pelo choque e pela indignação. Minha mente rodava, tentando encontrar lógica no absurdo. Vestiário masculino. Eu? Por quê? Que tipo de loucura era aquela? Mestre André levantou a mão, pedindo calma. Eu acredito em você, Tiago. Mas a situação é delicada. Ela disse que tem prints das mensagens e que a Natália viu você encurralando ela perto do vestiário. Ela tá ameaçando ir na polícia, fazer um escândalo. Preciso investigar isso a fundo. Por enquanto é melhor você não treinar hoje. Saí da sala do mestre atordoado, desnorteado. Olhei pro tatame, pras pessoas treinando, e senti como se todos os olhares estivessem me julgando, me condenando. Fui pra casa sem rumo, a cabeça a mil. Como ela podia ser tão baixa, tão cruel? Inventar uma história dessas só porque eu disse não? E prints? Que prints? Eu só tinha respondido seco às mensagens dela. Vestiário? Eu mal falava com ela. Era tudo uma farsa deslavada, mas uma farsa perigosa. A noite foi um inferno. Meu celular começou a apitar sem parar. Eram mensagens no grupo de WhatsApp da academia. Alguém, provavelmente a Natália ou alguma amiga delas, tinha vazado a denúncia. O grupo, que antes era só zoeira e marcação de treino, virou um tribunal virtual. Natália postou: gente, muito triste o que aconteceu com a Lari. Ela tá arrasada, não para de chorar. Precisamos apoiar ela. É revoltante saber que tem gente assim no nosso meio. Homem é tudo igual mesmo. Aí começou o linchamento virtual. Gente que mal me conhecia comentando: caraca, sério? O Tiago? Ele parecia um cara tão tranquilo. Que nojo. Tem que expulsar um verme desses da academia. Absurdo. Ainda bem que ela teve coragem de denunciar. Inco mexeu com uma, mexeu com todas. Eu sempre achei ele meio estranho olhando pra mulherada. Mentira. Meu nome estava sendo arrastado na lama digital. Tentei me defender no grupo. Dizer que era mentira. Pedir calma. Fui ignorado ou atacado. Tá querendo se fazer de vítima agora, assediador? Saí do grupo. Bloqueei uns números. Liguei pro mestre André de novo, desesperado. Ele pediu paciência, disse que estava analisando as imagens das câmeras de segurança da academia, que ia conversar com outros alunos. Caio me ligou indignado. Mano, que filha da puta. Isso é armação pura, certeza. Relaxa, a verdade vai aparecer. Conta comigo pra qualquer coisa. O apoio dele foi um alento, mas o medo e a raiva me consumiam. O sentimento de impotência era esmagador. Eu via minha reputação, construída com tanto esforço e retidão, sendo demolida tijolo por uma mentira plantada por puro despeito. No dia seguinte, sexta-feira, o pesadelo piorou. Estava tentando trabalhar na clínica, mas minha cabeça não funcionava. Minha chefe, doutora Márcia, uma senhora gente boa, mas muito preocupada com a reputação da clínica, me chamou na sala dela. Tiago, chegou aos meus ouvidos um boato, muito sério sobre você, envolvendo uma acusação na sua academia de jiu-jitsu. Isso procede? Contei minha versão. Disse que era uma acusação falsa, uma vingança. Ela ouviu com atenção, mas a dúvida estava estampada no rosto dela. Olha, Tiago, espero que isso se resolva logo, mas enquanto essa situação não for esclarecida, acho melhor você tirar uns dias, só por precaução, entende? Entendi. Estava sendo afastado do meu emprego por causa de uma mentira. Senti o chão abrir de novo. Aquele afastamento por precaução soava como uma condenação. Velada, mal saí da clínica, meu celular tocou. Número restrito. Atendi com o coração na mão. Alô? Uma voz feminina, firme e oficial. Senhor Tiago, meu sobrenome completo? Aqui é a inspetora Carla, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM. Recebemos uma denúncia de assédio sexual registrada pela senhora Larissa, sobrenome dela, contra o senhor. Precisamos que compareça a esta delegacia para prestar depoimento na próxima segunda-feira, às 10 horas. É imprescindível a sua presença. DEAM, polícia, depoimento, assédio sexual. As palavras ecoavam na minha cabeça como marteladas. Desliguei, o telefone tremendo, suando frio. Eu ia ser interrogado pela polícia por um crime que não cometi. O medo de ser preso, de ter minha ficha sujada, de ver minha vida profissional e pessoal destruída. Foi avassalador. Dirigi para casa no automático, as mãos agarradas ao volante. Cheguei em casa e desabei. Contei tudo para minha mãe. Dona Lúcia, que sempre foi meu porto seguro, chorou comigo, me abraçou forte. Meu filho, eu sei quem você é. Você não fez isso. Nós vamos lutar juntos. Erga essa cabeça. A verdade sempre vence a mentira, por mais que demore. As palavras dela me deram um fio de força. Liguei pro Caio de novo. Ele foi direto. Mano, calma. Primeira coisa. Advogado. Agora. Passei o fim de semana num limbo de medo e raiva. Não conseguia comer, dormir era impossível. Revirava minhas
Conversas com a Larissa no WhatsApp eram poucas, e todas minhas respostas eram curtas, profissionais, quase monossilábicas. Onde estavam os prints que ela alegava ter? Ela devia ter forjado, editado. Eu vasculhei meu celular, meus arquivos, qualquer coisa que pudesse ter sido mal interpretada, mas não havia nada. Eram apenas as mensagens dela, cada vez mais insinuantes, e minhas respostas cada vez mais evasivas. E a Natália como testemunha? Que tipo de amiga faz isso? A troco de quê? Por lealdade cega? Por maldade pura? A raiva começou a superar o medo. Essa vagabunda não ia me destruir assim. Eu ia lutar. Comecei a anotar cada detalhe, cada data, cada conversa, cada olhar estranho que tinha percebido nas semanas anteriores. Precisava de um arsenal de fatos contra a ficção que ela estava criando. No sábado mesmo, o Caio me passou o contato de um advogado criminalista bom aqui de Salvador, Dr. Renato, conhecido por pegar uns casos cabeludos. Liguei, expliquei a situação. Ele me ouviu com calma. Tiago, casos assim são delicados. A palavra da vítima tem um peso grande. Especialmente, Nadim. Mas se você tem como provar sua inocência, temos chance. Precisamos de todas as evidências possíveis. Falei das minhas mensagens, da falta de provas dela, e mencionei que o mestre André estava checando as câmeras. Ótimo. As câmeras são cruciais. Fale com ele urgente, disse o Dr. Renato. Liguei pro mestre. A notícia foi um bálsamo no meio do caos. Tiago, boas notícias. Revirei as câmeras da semana passada inteira. No dia e horário que a Larissa alegou que você a encurralou no vestiário masculino, ele fez uma pausa dramática. Ela nem chegou perto do vestiário masculino. Aliás, naquele dia específico, ela nem foi treinar à noite. Só apareceu durante o treino da tarde. E você nem estava na academia nesse horário. E mais, a câmera do corredor e a do estacionamento mostram ela saindo da academia na outra terça-feira, que foi o dia do bar, rindo e conversando com a Natália, uns 15 minutos depois do horário que ela alegou ter sido assediada na academia. Não tem sinal de você em lugar nenhum perto dela naquele momento crítico que ela inventou. Respirei aliviado pela primeira vez em 48 horas. A história dela já começava a fazer água. Mestre, isso é perfeito. O senhor pode me mandar esses vídeos? Claro, Tiago, já salvei tudo. E mais, conversei com outros alunos antigos, homens e mulheres. Vários confirmaram que era a Larissa que vivia dando em cima de você. E não o contrário. Estão dispostos a testemunhar se precisar. Você tem nosso apoio. A verdade vai prevalecer. Com os vídeos, as minhas mensagens salvas e a lista de potenciais testemunhas, me senti um pouco mais forte. Enviei tudo para o Dr. Renato. Ele analisou e respondeu. Excelente, Tiago. O vídeo do estacionamento e a inconsistência dos horários são provas fortes contra a alegação dela. As testemunhas corroboram sua versão. Isso configura claramente denunciação caluniosa e difamação. Vamos para a DEAM na segunda com tudo isso. A segunda-feira chegou. Fui para a DEAM, ali na Brotas, com o Dr. Renato. O lugar impunha respeito, um misto de acolhimento e seriedade. Fomos recebidos pela inspetora Carla. Ela foi profissional, mas dava para sentir uma certa desconfiança inicial no olhar dela, o que é compreensível no trabalho que ela faz. Contei minha versão dos fatos, desde o início, com calma, apresentando as provas uma a uma. Mostrei as conversas no WhatsApp, onde minhas respostas eram secas. Apresentamos os vídeos das câmeras de segurança com data e hora, mostrando Larissa saindo tranquila da academia no momento do suposto ataque, que nem aconteceu no dia que ela alegou. Apresentamos a lista de testemunhas dispostas a depor sobre o comportamento dela. A inspetora Carla assistiu aos vídeos com atenção, leu as mensagens, analisou os depoimentos preliminares que levamos. A expressão dela mudou. Senhor Tiago, Dr. Renato, essa evidência realmente contradiz frontalmente o depoimento inicial da senhora Larissa. O vídeo do estacionamento em particular e a checagem dos horários de entrada e saída da academia são bastante claros. Vou precisar intimar a senhora Larissa e a testemunha dela, Natália, para prestarem novos depoimentos à luz dessas informações. Saí da delegacia sentindo um peso enorme sendo tirado das costas, mas a raiva pela injustiça e pelo risco que corri ainda queimava dentro de mim. Eu sabia que a batalha não tinha terminado, mas pelo menos a primeira grande trincheira tinha sido vencida. Enquanto o processo na delegacia seguia, a vida fora dali continuava um inferno. A Rádio Peão do bairro já tinha espalhado a história. No grupo do condomínio onde moro na Barra, alguém postou: Gente, fiquei sabendo que o rapaz do Apto X, aquele que faz jiu-jitsu, está sendo investigado por assédio. Alguém sabe de algo? Que perigo! Minha tia Sandra, que mora em Itapuã, me ligou preocupada. Meu sobrinho, que história é essa que está correndo? É verdade? Tive que explicar tudo de novo, sentir a vergonha, a humilhação. No trabalho, mesmo com o afastamento sendo temporário, eu sabia que minha imagem estava manchada.
E a Larissa? Soube pelo Caio que ela continuava indo treinar, em horários diferentes dos meus, claro, bancando a vítima, recebendo apoio de algumas alunas, novas que não sabiam da história toda. Aquilo me corroía. A mentira dela tinha pernas longas e estava correndo mais rápido que a verdade. Chega, conversei com o Caio e com o mestre André. Eu não ia esperar a justiça lenta do Bostil agir enquanto minha reputação era feita em pedaços. Eu precisava expor a verdade ali, no lugar onde tudo começou, na academia. Traçamos um plano. Mestre André concordou em mediar uma conversa, na verdade, uma acareação informal, na frente de quem quisesse ver. Ele mesmo estava indignado com a tentativa de manchar o nome da academia e de um aluno de longa data. Na quarta-feira seguinte, no início do treino da noite, mestre André reuniu os alunos que estavam presentes no tatame. Pediu para Larissa e Natália se aproximarem. Chamou a mim e ao Caio também. O clima ficou tenso. Larissa começou a falar primeiro, a voz tremendo, forçando um choro. Mestre, eu não aguento mais essa perseguição. O Tiago me assediou sim. E agora fica espalhando que eu menti, tentando me difamar. Natália estava ao lado dela, de cabeça baixa, parecendo querer sumir. Mestre André interveio. Larissa, calma. O Tiago tem o direito de se defender. Tiago, respirei fundo, olhei nos olhos dela, com toda a calma que consegui reunir. Larissa, você me acusou de te mandar mensagens impróprias e de te encurralar no vestiário na terça passada, correto? Ela assentiu, desafiadora. Ok, cadê os prints dessas mensagens que você disse ter? Mostra pra gente. E sobre o vestiário? Natália, você disse que viu, certo? Natália ficou pálida, começou a tremer. Peguei meu celular, abri o vídeo do estacionamento que o mestre tinha me mandado e mostrei pra todo mundo ali. Esse vídeo é da terça-feira, dia X, às 20h47, horário que você disse que eu estava te agarrando no vestiário. Essa é você saindo da academia, rindo com a Natália. Cadê o desespero? Cadê a pessoa que acabou de ser assediada? E mais. Importante, Larissa. As câmeras mostram que você nem treinou na terça-feira à noite, dia em que o suposto assédio no vestiário teria ocorrido. Você treinou à tarde e eu não estava aqui. Como eu poderia ter te encurralado no vestiário? Masculino à noite se você nem estava presente. E cadê eu nesse vídeo, Larissa? O silêncio no tatame foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Larissa e Natália. Natália não aguentou a pressão. Começou a chorar e murmurou. Desculpa, eu não vi nada direito. Lari me pediu para confirmar a história dela. Ela disse que ele tinha sido grosso com ela e que merecia uma lição. Eu não queria prejudicar ninguém. Larissa fuzilou a amiga com o olhar. Depois olhou para mim vermelha de raiva e vergonha. Vocês são todos uns mentirosos. Estão todos contra mim. Bando de machistas. Gritou e saiu correndo da academia, aos prantos. Dessa vez talvez lágrimas. Reais de humilhação. Naquela mesma noite, mestre André anunciou no grupo do WhatsApp a expulsão imediata de Larissa e Natália da academia. Mentiras e falsas acusações não têm lugar na nossa família Pituba Jiu-Jitsu. Após investigação interna e apresentação de provas concretas, a denúncia contra o aluno Tiago se provou infundada. Ele tem todo o nosso apoio e respeito. A maioria dos alunos reagiu positivamente. Muitos vieram me pedir desculpas no privado, por terem duvidado. Senti um misto de alívio e cansaço. Alguns dias depois, Dr. Renato me ligou com notícias da DEAN. Intimada novamente e confrontada com os vídeos e a confissão da amiga, Larissa desmoronou e admitiu ter inventado toda a história por raiva e orgulho ferido após a rejeição. A inspetora Carla encerrou o inquérito contra mim e abriu um contra Larissa por denunciação caluniosa. Se vai dar em alguma coisa na justiça do Bostil? Sinceramente, não sei e nem faço questão de acompanhar. Para mim, bastava ter meu nome limpo. Voltei para o trabalho. Doutora Márcia me pediu desculpas formais. Disse que confiava em mim e que o afastamento foi um protocolo infeliz. Senti que a confiança não era mais a mesma, mas pelo menos tinha meu emprego de volta. Em casa, minha mãe fez meu bolo de rolo preferido para comemorar. A justiça tarda, mas não falha, meu filho, ela disse, me abraçando. Mas será que não falha mesmo? A verdade apareceu, sim. Mas o processo deixou cicatrizes. No meu bairro, ainda sinto uns olhares tortos. Ouço cochichos. Sei que a fofoca nunca morre completamente. No Instagram, vi um story da Larissa dias depois. Uma frase clichê sobre errar é humano e seguir em frente. Sem nenhum pedido de desculpas, claro. A cara de pau nesse Bostil não tem limites. Tatame? Ah, o tatame. Voltei a treinar, recebi o apoio do mestre e da maioria dos colegas. Mas algo mudou dentro de mim. Aquele lugar, que era meu santuário de paz e confiança, agora carrega a sombra daquela mentira, daquela injustiça. Fico mais ressabiado, mais distante.
A leveza se foi. Penso constantemente no que poderia ter acontecido se não fossem as câmeras, se o mestre não tivesse acreditado em mim, se eu não tivesse tido dinheiro para pagar um bom advogado. Quantos caras nesse bostil não têm essa sorte e acabam sendo engolidos pelo sistema por causa de uma acusação falsa? O jiu-jitsu me ensinou a cair e levantar, a defender, a atacar na hora certa, a não desistir. Eu usei esses ensinamentos para lutar pela minha verdade, e venci. Mas a vitória teve um gosto amargo. Me pergunto se eu poderia ter feito algo diferente para evitar tudo isso. Ter sido menos gentil na rejeição? Ter percebido a maldade nos olhos dela antes? Ter ignorado os flertes de forma mais ostensiva? Não sei. Então, central do Bostil, a pergunta que fica é: fiz certo em ir até o fim, em expor a farsa publicamente na academia, em levar o caso para a polícia e para o advogado? Ou eu deveria ter tentado resolver de forma mais discreta, ter só me afastado e esperado a poeira baixar, mesmo correndo o risco de ficar com a fama de assediador? Valeu a pena pagar o preço emocional e social para provar minha inocência nesse sistema tão falho? O que vocês fariam no meu lugar? Mandem a real aí.